Been my theme song. It's been sung in many different languages, in different parts of the world. It's called me to the platform for the past 10 years, I guess. Only believe. All things are possible if you can only believe. Now have faith. Have faith in God and believe with all your heart while we sing slowly now, all together. Vamos ler aqui uma escritura no livro do profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 10. Oséias está no Antigo Testamento, depois de Daniel. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Está escrito assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Vamos ler todos juntos isso aqui? Vamos ler. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém. Senhor, acrescenta a Tua palavra em nossos corações e que possamos nos regozijar na presença do grande ensinador, que é o Teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar. Uma outra escritura que combina perfeitamente com esta, ela se encontra na epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Eu vou ler para vocês, aos Gálatas capítulo 6 e o versículo 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Falando-se sobre tempo, nós temos aprendido que para tudo existe um tempo determinado, como nos foi ensinado no Antigo Testamento. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para nascer, para morrer, para colher, para abraçar, para se afastar, para rir, para chorar. Tempo de juntar e tempo também de separar. Para tudo existe um tempo determinado. Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, nós, com a nossa mente pequena na nossa maneira de imaginar e entender as coisas, nós não conseguimos separar o tempo do espaço. Nós aprendemos isto quando falamos um pouco sobre ocupando o menor espaço. Inclusive, o irmão Vicente pediu CD, eu trouxe ele hoje, para o irmão ouvir lá, daquele culto que tivemos. Diminuindo o espaço ocupado, onde aprendemos que um corpo ele não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Ou você está aqui, ou ali. Você precisa deslocar de um lado para outro. Somente o grande Deus, Criador dos céus e da terra, que é onisciente, onipresente, Ele está em todas as partes e em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém. Por isso Ele está aqui, e onde quer que houver Filho de Deus, ali Ele está presente nesse mesmo instante, porque Ele está em toda parte e em todos os lugares. Deus estabeleceu o tempo aqui na terra quando o homem saiu da eternidade. O homem saiu da eternidade e entrou no tempo. Começou a se contar os dias para que nós pudéssemos caminhar, nos estabelecer aqui nesta terra, com essas separações de dias, e noites, e anos, e todas essas coisas. E com a medida do tempo, foi diminuindo o tempo de vida dos seres humanos, porque antes viviam 800, 900 anos. Hoje, o que passar de 70 é canseiro e enfado. E eu diria, aquilo de 70, que é canseiro e enfado, era nos dias bíblicos ainda.
nos dias de Davi, nos dias dos Salmos, dos Provérbios. Hoje nós já temos aprendido pelo profeta do último dia que depois dos 25 anos por diante você já está morrendo, porque as células do teu corpo, elas já não conseguem mais se regenerar como se regenerava antes. Antes você está entrando no tempo da vida, antes dos 18 anos. Depois que você passa 22, 25 anos, dali por diante, você já começa a definhar, a morrer. Porque à medida que 2 milhões de células morrem em seu organismo, em todo sentido, de pele, capilares, ou seja, o que for, já não existe mais 2 milhões para substituí-lo na mesma proporção que era antes, quando você estava na sua mocidade. Você vai definhando. Bem, nós sabemos que Deus estabeleceu em sua palavra os tempos corretos próprios para que as coisas acontecessem. O povo que seguiu a Jesus, os seguidores de João Batista, e logo depois seguiram o Messias, porque ouviram a mensagem do primeiro precursor, eles estavam esperando um acontecimento tremendo, porque era dito que depois que viesse o precursor da vinda do Messias, viria uma destruição. E eles confundiram o tempo do fim com o tempo da primeira vinda de Cristo. E eram justamente por isto que quando eles desceram do monte da transfiguração, depois de eles terem visto Cristo na sua transfiguração, ouvindo em seu reino, mostrando de uma forma antecipada para eles como seria a sua vinda em seu reino, e eles viram Moisés e Elias ao seu lado, uma junção do tempo houve ali. É o momento que o tempo se une com a eternidade, e Deus pode mostrar para o seu povo o passado, o presente, o futuro. É descortinado, quer dizer, você fica além da cortina do tempo e você vê além das coisas, além dos sentidos. Você está na eternidade quando está vendo estas coisas. E quando eles voltaram ao seu estado normal de entender os acontecimentos, eles disseram: por que diz os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E vocês sabem, primeiro do quê? Primeiro do que o Cristo, primeiro do que o prometido. E Jesus mostrou para eles que Elias realmente viria. E depois disse que Elias já veio, se referindo a João Batista como precursor da sua primeira vinda. Mas existia um tempo de restauração que só seria no último dia. Tempo de restauração de todas as coisas e também o tempo de restauração para Israel. E os discípulos sabiam, eles estudavam as Escrituras, eles tinham escutado nas sinagogas, quando liam o livro da lei, que quando chegasse esse tempo da restauração de todas as coisas, o tempo estaria à mão, o tempo estaria chegando no seu clímax, no seu final. E por isso que eles perguntaram a Jesus Cristo se era naqueles dias que ele restauraria o reino a Israel. E aí você encontra, quando isto é registrado, as palavras dele que perguntaram a Jesus, creio que é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, creio que é o capítulo 1, deixe-me ver aqui qual o versículo, deixe-me ver, Atos capítulo 1, e o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Vem? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é tempo de você saber disso. Você não tem que saber disso agora. Isso está estabelecido quando chegará o tempo dessas coisas acontecerem. Se você ver em Atos capítulo 3, versículo 21, está mostrado agora não o tempo da restauração de Israel, mas o tempo da restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 21. O qual convém que o céu contenha, ou que o céu se detenha. Veja, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isto foi logo depois da subida de Jesus Cristo. Estas coisas estavam sendo ditas, anunciadas. Veja que este versículo de Atos 3:21, o qual convém que o céu se contenha ou se detenha até aos tempos da restauração de tudo.
Isto aponta exatamente para Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, então todos os mistérios serão desvelados, serão desvendados. Amém? Porque seria durante o tempo, ou através da voz do sétimo anjo, que viria a restauração de todas as coisas. E isto, quando estas coisas acontecem, quando você lê as escrituras, os versículos, as profecias, você fica pensando assim, que isto vai acontecer, digamos, hoje, outra coisa vai acontecer daqui a 10 anos, e tal, e tal. E Deus mostra a coisa assim para as pessoas, sabendo que no tempo próprio o Espírito Santo revelaria isto. Parece que há um atropelamento dos acontecimentos. Por isso precisa-se de um profeta para colocar as coisas em ordem para o povo, para colocar as coisas em ordem para a igreja, para que as pessoas não se atropelem. Sempre dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Mas quando se olha a Bíblia com a mentalidade humana, aí sim, foge-se do passado, escorrega-se no presente e tropeça, cai, esbarra-se no amanhã e endoida, tudo fica sem saber de nada. Por isso, o profeta de Deus pregou a mensagem A Encruzilhada do Tempo. Parece que chega um momento que as coisas se cruzam. Por isso que existe versículo no Antigo Testamento, como Isaías, o livro do profeta Isaías. Jesus se sentou ali, naquele tabernáculo em seus dias. Ele, quando leu para a audiência o rolo do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e todas estas coisas, libertar os cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou ali e entregou o rolo e disse: hoje se cumpriu isto. Agora, quem lê o original no Antigo Testamento sabe que Jesus parou no meio do versículo. Ele não leu todo o versículo de Isaías. Quem lê o livro do profeta Isaías, está escrito lá: para apregoar e tal, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esta parte Jesus não citou, porque quando o profeta falou aquilo, a profecia que ele deu, estava mostrando um período de mais de 2000 anos de história em um só versículo. Ano aceitável e o tempo da vingança, em um versículo só, em uma só profecia. Jesus só citou a primeira parte, porque era o que estava se cumprindo naquele tempo. A outra parte que falava sobre o dia da vingança do nosso Deus é Malaquias 4, 5 e 6. Para que eu não venha e fira a terra com maldição, o dia grande e terrível dia do Senhor, que vem após a vinda do sétimo anjo, trazendo então a mensagem de restauração no tempo próprio, para tirar desta era laodiceana um povo, os quais subirão no arrebatamento, e aí sim pode se cumprir literalmente o dia terrível e grande do Senhor. Mas o profeta do Antigo Testamento, quando ele falou sobre essas duas coisas tão tremendas, o ano aceitável e o dia da vingança, ele falou no mesmo tempo, como se ali tivesse existido um cruzamento das coisas. Se não houvesse um profeta para nos mostrar estas coisas, estaríamos como um mundo religioso confundido com as Escrituras, sem saber em que era estão vivendo. No passado, sempre temos chegado a um lugar quando uma dispensação chega ao seu fim e alcançamos uma encruzilhada. Existem encruzilhadas nos caminhos, existem encruzilhadas nas estradas pelas quais caminhamos neste mundo, e também existem encruzilhada neste caminho pelo qual estamos caminhando para a glória. Você vai caminhando por aí afora, caminha, você pergunta: escuta, como eu chego em tal lugar? Siga aqui direto e tal, você chega, e você pensa que é fácil. Todo mundo ensina como se fosse fácil. E você vai, daí a pouco, o encruzilhado, o entroncamento. Tem galho para todo lado, e você já não sabe para onde vai. Se não houver uma placa indicativa lá na frente, você se perde. Você dá voltas e mais voltas. Não foi fácil ensinar para o pastor de Campina como chegar aqui naquele tempo? É simples, pega e tal rodovia e você chega aqui em 40 minutos. Ele passou quase 3 horas, ou foi 4 horas. Saiu de lá às 7 e pouca da manhã, chegará aqui quase às 11 horas.
Mas não foi simples ensinar? Ah, meus filhos, ensinar é uma coisa, mas quando você vai por aquilo que lhe foi ensinado, o ensinamento não pode ser apenas um dizendo vai e está tudo certo. Por isso que esta mensagem, o que é a mensagem da hora? O que é a mensagem profética para o último dia? Não pense que é uma nova revelação fora das Escrituras. A mensagem é a placa principal indicando, e ela não aponta para outro lugar. Ela não te aponta para uma igreja, para uma nova organização. Ela te aponta para a palavra. Bem? A mensagem é isto, vem mostrar que a Bíblia de Deus, esta palavra é o absoluto. Nós não temos uma nova Bíblia, não temos uma nova revelação à parte das Escrituras. Nós temos recebido uma mensagem que indica volte para a palavra. E fora desta placa, todos estão caminhando nesse caminho para a glória, mas não alcançarão a glória. Não alcançarão, mesmo, achei o caminho, é Jesus, achei a porta, que é Cristo. Mas quando encontram as encruzilhadas, eles se perdem, porque não tem uma mensagem profética dizendo, siga aqui, siga ali, é por ali. Assim não combina com as Escrituras. Não, existe tal parte na Bíblia que diz que isso não pode. Vem? É assim, sempre encontramos encruzilhadas também no caminho que vamos para a glória. Os milagres sempre declaram a onipotência. A onipotência do Deus Todo-Poderoso se necessita dos milagres para vindicar esta onipotência. Só os milagres podem fazê-lo. Ensinar a palavra, meus irmãos, é uma coisa muito boa. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Porém, sempre se necessita dos milagres de Deus para vindicar que Ele é onipotente e todavia está reinando e vivendo na sua igreja. Amém? Sim, devemos ter os milagres e crer que a igreja está parada hoje às portas da maior vindicação da onipotência que o mundo jamais haja conhecido. Preste bem atenção nestas palavras. Creio que a igreja está parada às portas, quer dizer, diante de um grande acontecimento. Que acontecimento é este? A maior vindicação da onipotência que o mundo haja conhecido. Vocês sabem por quê? O profeta de Deus fez esta afirmação. Isso foi antes dos selos serem abertos. A igreja estava sendo direcionada para aquilo. Desde quando ele recebeu a comissão do anjo e começou o seu ministério, o povo foi aprendendo a respeito das doutrinas bíblicas, como o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, a doutrina da semente da serpente, de que nem todos são filhos de Deus, existem filhos de Deus e filhos do diabo na terra, e foi levando o povo para este conhecimento, até que chegasse na revelação, na abertura dos 7 selos, a maior vindicação da onipotência divina, quando a terceira etapa deste ministério divino estaria em atuação diante do povo. Pegue as Escrituras, do Gênesis até o Apocalipse, e veja todas as manifestações de Deus na terra. Desde o primeiro profeta, Enoque, que nós temos notícia nas Escrituras, até o último, o 7º mensageiro, a esta era, que veio para condenar e arrebentar a era Laodiceia. Deus manifestou o seu poder tremendo, o seu sinal messiânico, 3 vezes apenas. É as 3 manifestações de Elohim. E quando isto acontece, é justamente no cruzamento do tempo. Quando nessa caminhada o povo se cruza com um momento de decisão, com um momento de desespero, quando tem que existir um milagre para vindicar esta onipotência de Deus. Foi justamente quando se manifestou a primeira vez esse sinal de Elohim, o sinal messiânico. Veja que existia uma velha pelancuda, com 100 anos de idade, que já tinha cessado seus costumes, já tinha passado além da menopausa, já estava muito lá, as suas veias de leite já tinham secado há muito tempo, e estava lá a velhinha, cuidando lá do seu esposo também já velho.
E quando esse sinal se manifestou, que Elohim em carne humana se manifestou naquele cruzamento do tempo, o que é que ele fez? Revelou os segredos do coração de Sara e lhe deu a promessa que ela voltaria o tempo da vida, trazendo uma renovação não só mental, porque a mente dela não estava ainda capacitada para crer, para acreditar na vindicação divina. Por isso que quando Elohim em carne humana disse para Abraão que ela conceberia e teria um filho, ela riu, dizendo: como posso eu, já velha, fazer isso? A mensagem do último dia veio trazendo o povo justamente para isto, direcionando, ensinando as pessoas, para quando o sinal se manifestasse, o povo não duvidasse e não risse. A Sara de hoje, a esposa do Abraão do dia, não risse da manifestação de Elohim, mas cresce e observasse. Aquela palavra trouxe vida, e no tempo próprio, na verdade, ela teve uma renovação tão tremenda em Sara e Abraão. Eles voltaram a ter seus corpos jovens novamente, a tal ponto que o rei Abimeleque a cobiçou, a desejou como esposa. Ora, existia tantas mulheres naquele tempo. No entanto, porque ele desejou justamente a Sara, mas ele só desejou depois da promessa, depois que Elohim em carne humana deu a promessa para ela, que ela teria um filho. Esta vinda do filho, consequentemente, só viria depois que o seu corpo fosse transformado. É diferente nos nossos dias? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A igreja, a Sara do último dia, que significa princesa, vem. Ora, princesa por quê? Porque a festa do casamento é nas alturas. É depois do arrebatamento que ela se tornará rainha. A princesa do último dia, a Sara do último dia, ela recebeu também o seu sinal messiânico, e foi dada para ela uma promessa. Que promessa é esta? A palavra de Elohim, que mais uma vez esteve em carne humana na terra, quando desceu, trazendo a revelação dos 7 selos em um homem, e entregou aquilo para o povo. Na segunda vez, quando isso aconteceu, o próprio Deus se fez carne, recebeu um nome que foi dado a conhecer aos homens, Jesus Cristo. E o que é que aconteceu? Ele deu também promessas de vida e disse: minhas palavras são espírito e vida. Amém. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. E o que é que aquele sinal fez? Deus em carne, Elohim em carne humana, mais uma vez deu a promessa de vida, no tempo da vida, e mais uma vez discerniu os segredos e as intenções dos corações das pessoas, como tinha feito com Sara, lá no Antigo Testamento. 3 é o número perfeito de Deus, o número perfeito. No 7 ele completa tudo, ele completa toda a sua obra. A primeira vez foi a presença de Deus em um corpo de carne que se apresentou para Abraão. A segunda vez foi exatamente quando o próprio Deus se fez carne, não mais como uma teofania, mas ele próprio gerou um corpo no ventre de Maria, trazendo aquela criança e habitou nela em plenitude. A terceira vez foi quando ele pegou um homem simples e humilde e o revestiu ele com o tom do céu, com o espírito de discernimento, com o espírito da verdade, e disse: entregue isto para a igreja, entregue isto para o povo, dê esta palavra de transformação para esta Sara, porque ela precisa ser renovada, ela precisa ser restaurada. Agora, do como aconteceu com Sara, teria que acontecer também com a Sara do último dia, com a princesa do último dia, porque ela é bonita, ela ficou formosa, o mundo saiu de dentro dela, ela saiu da denominação, vem? As mulheres então, que vieram de lugares que viviam de qualquer maneira, tiraram as roupas de homem dos seus corpos, tirou as pinturas, tirou os enfeites, tirou tudo, deixaram de cortar seus cabelos e ficaram verdadeiras princesas, abençoadas, renovadas por Deus. E o diabo? E o Abimeleque do dia? Poderia deixar isso quieto? Não.
Aí ele cobiçou mais uma vez. Ele cobiça mais uma vez esta igreja, esta Sara, esta princesa, porque unicamente ela é que se assentará no trono como rainha. E como ele sempre quis ser adorado, sempre quis ser rei, ele também quer esta rainha para ele. Ele cobiça esta igreja, ele cobiça este povo que crê nessa mensagem, porque ele sabe que o resto ele já possui. Ele já possuiu, já enganou, já seduziu, já cegou. Ele está atrás desta que era velha, que estava acabada como as outras estavam, mas que recebeu a mensagem do Elohim, uma mensagem tremenda que veio diretamente do céu e a renovou em espírito e em verdade, transformou seus corpos e agora estão aí andando na presença de Deus. Ele então cobiça. E como ele faz? Ele agora tem suas astúcias, ele tem seus meios, e o espírito principal que vai para atacar essa igreja é justamente o espírito nicolaíta. Nicolaíta. Se ele não conseguir de uma maneira, ele conseguirá do outro, conseguirá de outro meio. Mas, meus amigos, creio que nós estamos parados diante das portas da maior vindicação da onipotência que o mundo jamais haja conhecido. Esquadrinhando as Escrituras por muito tempo, me tenho dado conta que há 7 grandes dispensações na palavra de Deus. 7 é o número completo de Deus. Ele é completo em 7. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. O mundo existe. O mundo que existe. Ora, existe um reino aqui na terra. A igreja trabalha ou trabalhou, o seu labor é por 6.000 anos. E o 7º é o milênio. Toda a matemática bíblica é perfeita. Deus nunca chega tarde. Algumas vezes nós nos atrasamos um pouco pensando diferente. Porém, esse tempo que você fica parecendo que está demorando é com um propósito. Veja, você acha que Deus está demorando? Este tempo é com um propósito. Vem? Porém, Deus nunca chega tarde com sua mensagem. Aleluia! Ele nunca chega tarde com sua mensagem. Cada vez que Deus mandou uma mensagem para a terra, nesta mensagem estava a sua misericórdia. Todas as vezes foi assim. Observe nos dias de Noé. A misericórdia não havia em outro lugar, a não ser crer nas palavras de Noé. Quem cresce no ministério profético de Noé, e que ele era o homem enviado de Deus para o dia, entraria na arca. Os homens não creram, os animais creram, entraram e foram salvos. Vocês sabem disso. Para Sodoma e Gomorra, onde estava a misericórdia de Deus? Com a mensagem dos anjos, aqueles que saíram fora se livraram. E uma palavra que o anjo disse: não olhe para trás. Quem olhou, morreu, se destruiu, se perdeu. Porque cada vez que Deus manda uma mensagem e a vindica como sua, ali está a misericórdia de Deus estendida para as pessoas. E quando o povo rejeita a mensagem divina, não existe salvação, não existe perdão, não existe retorno, nada mais existe para tal pessoa, porque ele cruza. Naquele tempo, Deus envia sua misericórdia, e o povo cruza, na encruzilhada do tempo, eles cruzam uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. É apenas um pequeno fio que separa a misericórdia do juízo. E quando o homem cruza esta linha, não há retorno, não há regresso. Porque uma vez que cruza-se a linha da misericórdia que Deus oferece, nada mais resta a não ser juízo. Como é isto? Porque morte significa separação eterna de Deus. E quando o homem se separa de Deus, ou quando o homem não quer se juntar a Deus, ele está morto. Mesmo espiritualmente falando, que é a pior morte, a espiritual. Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo, mas aquele que também mata a alma. Vem? Então, quando o homem cruza esta linha divisória entre a graça e o juízo, não tem mais jeito, não tem como ele retornar mais, porque ele morreu. Ele morreu. Pode estar vivo, pregando, se regozijando, pulando, mas em algum momento rejeitou a verdade. Porque está na igreja, ser igrejeiro, ser dizimista, não quer dizer que está na verdade. Não é estar na verdade, é a verdade está dentro de você, manifestando a vida de Cristo através da igreja, através de homens e mulheres. Não é só sentar
estou bem, estou na igreja, estou indo aos cultos, estou ouvindo e está tudo bem. Não, senhores, é bem diferente disso. Creio que hoje estamos frente a algo que a igreja deveria saber. A igreja deveria saber ao que está de frente dela. Ora, o que será que está de frente da igreja? O que Deus tem tentado mostrar para este povo durante todo este tempo? Durante o tempo de ministério de Cristo na terra, teve um pequeno grupo que o aceitou como Messias, como enviado. Durante o tempo de Paulo, sempre foi assim. Esta última mensagem que ele tem enviado nesses últimos dias, não poderia ser diferente. As pessoas teriam que rejeitar. Destes que rejeitam, saem aqueles que aceitam. Como pregamos em reuniões passadas, são palhas. E você sabe que para poder a semente ser colhida, primeiro ela precisou da palha. Jesus disse que o homem semeia a semente, e ele fez a comparação. Eu sempre penso quando Jesus falou sobre aquela semente no milho, no pé de milho, porque ele falou de espiga. Ele falou de espiga, a tradução está espiga. Então você planta a semente lá e ela morre, e ali sai o talo, depois as folhas ali, o caule e tal. Daí a pouco a espiga, e por último o grão na espiga. E você sabe, depois que vem o tempo, passa-se o tempo, o caule é para ser queimado, servir de ração para os bois, ou servir de estrume, ou lá no norte usa-se muito para assar castanha, é muito bom, pega fogo fácil, né? Ou o pé de milho quando está seco, mas é um fogaréu que ninguém apaga, hein? Por isso que não sobrará nem raiz, nem ramo, porque fogo queimará tudo, e os incrédulos, os perversos, a palha. A Bíblia diz que eles serão como cinzas debaixo dos nossos pés quando a igreja voltar para reinar no milênio aqui na terra. Antes disso haverá o fogo, a batalha do Amargedon. O grão é que é retirado e é recolhido para o celeiro. É o que vai acontecer. A igreja precisa saber do que está diante dela. Senão, quando chega às encruzilhadas, não se sabe para onde vai. Muitos estão esperando aí muitas coisas. Outros estão esperando Jesus vir nas nuvens para todo olho ver. Tem pessoas que não acreditam no arrebatamento. Outros estão esperando que venha o anjo do céu para tocar a trombeta de Deus com um alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Não, as pessoas não sabem que estas coisas têm acontecido e está acontecendo. O que é o alarido de Deus? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é uma ressurreição espiritual, é uma mensagem que soa dos quatro cantos da terra, mostrando que o tempo está à mão, que tudo já tem chegado ao seu fim. O alarido traz uma ressurreição espiritual do meio denominacional, e as pessoas que estavam dormindo em credos e dogmas acordam com o grito da grande águia, dizendo: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados, para que não recebas também suas pragas. E aí os filhos de Deus despertam e bate a poeira e diz: sabe de uma coisa, eu não sou daqui de maneira nenhuma, alguma coisa aqui dentro me chama para as alturas, eu não posso ficar aqui, e cai fora. Não, irmão, não vai, não faz isso, você é tão abençoado, e eu te dou um cargo aqui, e se você ficar, você vai ser isso, vai ser o tesoureiro. Isso nada me interessa, eu quero a verdade como ela é, amém? Eu quero a verdade como ela é, mesmo que para isso eu fique só, como Elias ficou, à beira do riacho, comendo ali aquilo que os corvos lhe traziam. Mas de alguma maneira Deus tem suprido e suprirá a necessidade daqueles que deixaram o sistema de Jezabel para trás. Deus tem cuidado, mesmo o sistema jezabelita dentro da mensagem, Deus cuida. Pensávamos que passaria por um grande deserto, como falava o irmão Antônio. Foi o tempo que mais Deus tem derramado maná para nós, graças a Deus. Não vamos fazer como os israelitas, que recebendo maná do céu ficaram enjoados daquilo e disseram: oh, queria outras coisas mais. Alimente-se, porque a maná do céu é comida de anjo, a palavra de Deus. E por isso eles se alimentam disso, não são carne como nós somos. Por isso Jesus disse, e por isso eles se alimentam disso, não são carne como nós somos. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. É dessas palavras que a nossa alma se alimenta, daquilo que é verdade. E a palavra de Deus é parte de Deus. Por isso ele é o Logos, é o verbo principal. Aleluia.
Creio que estamos frente a algo que a igreja deveria saber. O que será que a igreja precisa saber? O que a igreja deveria saber? Que todos os mistérios das Escrituras já têm sido consumados. Os grandes mistérios da Bíblia já foram revelados. Quando Deus levantou um homem simples e humilde, e foi reunido o povo, e foi pregado durante uma semana inteira, 7 selos do Apocalipse. As pessoas não sabem que para que isto acontecesse, houve um grande acontecimento nesta encruzilhada do tempo. A eternidade ali se juntou com o tempo normal, porque Deus mais uma vez desceu à terra em um monte, assim como fez no Antigo Testamento, assim como fez no Monte Sinai, quando Deus para Moisés ali as tábuas da lei. Israel ficou embaixo, à beira do muro, ali do monte. Ninguém poderia tocar naquele monte senão morreria. Eles não viram Deus, eles não viram a voz de Deus, não ouviram de maneira alguma, não ouviram sua presença. Apenas ouviam trovões, relâmpagos e um monte fumegando. Somente Moisés estava ali na presença de Deus, porque ele era profeta. E o profeta é o único que pode ouvir direto de Deus e entregar aquilo para o povo. Por isso que a Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não faz nada sem antes mostrar aos seus profetas. Se ele não mostrar para o profeta, não tem como você ficar sabendo das coisas. Porque profeta quer dizer amigo de Deus. É aquele que Deus pode cochichar em seus ouvidos, palavras audíveis, e dizer: entrega isto para o povo. Entrega isto para o povo. É ao profeta que vem isso. Bem, não importa se as pessoas dizem: não precisamos de profeta. É por isso que estão confundidos como estão. É por isso que estão corrompidos com suas doutrinas, com suas interpretações próprias, porque não tem um profeta para estabelecer a centralização das coisas das Escrituras para eles. E por isso se perdem, porque não escuta a voz de Deus através do seu enviado, através do profeta. Mas ninguém viu Deus lá. Moisés, que estava em sua presença, e quando ele desceu ali com as 2 tábuas, as pessoas poderiam dizer: que é isso? Ele passou 40 dias, teve tempo suficiente para fazer isso aí e nos enganar, para poder nos dirigir aqui e dizer que é o homem de Deus. No entanto, mesmo aquelas tábuas, sendo as quais foram escritas pelo dedo de Deus, veja, Moisés, quando viu a idolatria do povo, ele não pensou 2 vezes, quebrou aquelas 2 tábuas. Quebrou aquelas 2 tábuas, mostrando que o primeiro pacto seria abolido e que o segundo seria estabelecido. Ele voltou novamente para cima do monte, orou e implorou. Deus disse: aquela eu tirei, eu mesmo a cortei da pedra e a escrevi. Não foi isso? Mas agora é diferente, aquelas foram quebradas. Agora você talha as pedras que eu escrevo. Agora você vai fazer o seu trabalho. Se o povo não creu na primeira, você acha que creria na segunda? Se a primeira foi o próprio Deus que lavrou, cortou a pedra, ia obedecer mais, com mais rigor, a segunda, que agora foi Moisés que talhou? Eles não creram. E a prova que não creram é que todos morreram no deserto. Só Josué e Caleb nunca duvidou, nunca se levantou contra Moisés, nunca entrou em conflito com as revelações trazidas pelo profeta. Agora a igreja está diante de algo que ela precisa saber, deve saber disso. Será que o povo sabe que é assim como aconteceu no Monte Horebe, no Monte Sinai, assim como aconteceu lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus ali mostrou o seu esplendor e a sua glória para os discípulos, e estava ali Moisés e Elias do seu lado? Será que o povo sabe que a mesma coisa tem acontecido em mais uma encruzilhada do tempo? Que mais uma vez no Monte Pôr do Sol. Por que justamente no Monte Pôr do Sol? Você poderia se perguntar: a luz, ela sai do Oriente para o Ocidente, esse é o trajeto dela, do Oriente para o Ocidente. E observe onde está o Monte Pôr do Sol, veja o traço no planeta, no mapa mundo e todas essas coisas. Veja que o que aconteceu lá, no início, nas primeiras civilizações, lá no Monte Sinai, lá nas terras lá da Palestina, de Canaã, isto veio vindo através de sábios e profetas, e tudo através dos mensageiros. E quando chega em nosso tempo, no 7º anjo, no 7º mensageiro, a luz de Deus já brilha cá na costa americana, que é justamente o oeste, e justamente ali existe o chamado Monte Pôr do Sol,
que foi onde houve todos esses acontecimentos. Por que no Monte Pôr do Sol? Porque já dizia as Escrituras do Antigo Testamento que era no tempo do entardecer que haveria esta luz. Amém? O povo não quer crer nisso, acha que isso é tonteria, mas a igreja está diante dos maiores acontecimentos que uma vez existiu nesta terra. Os profetas do Antigo Testamento anteveram isso. Eles se maravilharam com esse dia que nós estamos vivendo. Eles não tiveram o conhecimento que você tem. Nenhum profeta, nenhum homem do passado sabia o que estava selado nos 7 selos ali, o que tinha, qual era a revelação daqueles mistérios. Hoje você sabe. Hoje esse mistério tem sido dado. E isso nos faz ser o quê? Nos faz sermos mais responsáveis, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Temos que ser muito mais responsáveis, muito mais cuidadosos do que eles. Eles não tiveram o que você tem. Eles não tiveram. O mundo gentil nunca teve o sinal messiânico manifestado em seu meio. Deus nunca manifestou o sinal messiânico, ou o sinal do Messias para os gentios. Ele só tinha manifestado para os judeus e para os samaritanos. Para os gentios, foi só nesses últimos dias, quando nos enviou um pequeno Deus, um profeta, porque isso é o que é um profeta. Lembra o que ele disse para Moisés? Você será Deus para o povo e Arão será teu profeta. Um profeta é um pequeno Deus aqui, porque ele é quem traz a palavra de Deus. Ele traz Deus ao povo. Enquanto o ministro, o sacerdócio, que tem um ministério sacerdotal, ele apresenta o povo para Deus, o profeta é o que traz Deus ao povo, porque ele traz a palavra vem ao profeta. Estamos diante dos maiores acontecimentos registrados nas Escrituras. As profecias que se cumpririam nos últimos dias, nesta encruzilhada do tempo. E é justamente quando essas coisas se cruzam que as pessoas se perdem, enlouquecem, perdem os seus juízos e vão para cada lugar distante, a milhares de quilômetros do alvo. Mas a mensagem é uma seta que diz: gente, é a palavra, volte para a palavra, siga ali direto. Está errando o caminho, dê meia volta, é aqui, está a placa. A palavra é o teu absoluto. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar isto aqui. Creio que estamos frente a algo que a igreja deve saber, não só saber, mas entender. Deveríamos saber de que se trata todo isto que tem sido falado na palavra de Deus. Creio que se não está na palavra de Deus, então teremos que duvidar disto. Porém, se a palavra de Deus declara, então não importa o que não enquadre com a nossa maneira de pensar, não importa se não enquadre com os ensinamentos que você teve, mas se está na palavra, Deus manifestará a sua palavra. Sim, muitas vezes é contrário à nossa maneira de pensar, e como temos sido ensinados a pensar. Porém, devemos reconhecer a onipotência de Deus quando se manifesta diante de nós. Amém? Quando se manifestar a onipotência, nós temos que ter espiritualidade e reconhecer. E quando esta onipotência se manifesta, sempre ela realiza milagres. Só falta ter olhos espirituais para vermos quando Deus realiza os seus milagres diante de nós. Amém? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti nesse instante por esta pequena palavra, por esta pequena mensagem, Senhor. Nesse tempo que tem vindo, nesses últimos dias, quando se cruzam os espíritos, quando Deus tem se manifestado em plenitude no meio do povo, e quando Satanás também tem se manifestado em totalidade no meio de sua igreja falsa, perversa, Senhor, pedimos o nome de Jesus Cristo, que haja maturidade espiritual em nós, nos nossos irmãos, nas nossas irmãs, para não sermos enganados por nenhum vento de doutrina, por nenhuma beleza exterior, por nada que possa desvirtuar suas verdades, mas que sempre, Pai, o Teu Espírito Santo nos guie nesta palavra, nos guie nas Escrituras, no centro desta Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, buscando não apenas letras, mas a essência desta Escritura, na qual contém nesta essência a vida do Deus Todo-Poderoso, que traz vida com abundância
abundância que transforma os corações, que gera dentro de nós o Senhor Jesus Cristo, o Filho, que tem que nascer quando se der o arrebatamento. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos e te pedimos. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. And the tangerine, the bring forth the tangerine. I said, out of an orange tree? He said, yes, sir. I said, I don't see how you can do it. That's all citrus fruit. I said, well, praise the Lord, I see something. Look, oh, brother, when that Holy Spirit come up into that vine and produced from its vine to the first branch, and they wrote a book of Acts behind it, if that tree ever put forth another original limb, she'll grow the same thing. It'll be Jesus Christ. Now, we've got Methodist, Presbyterian, Baptist, Lutheran, everything else grafted into it, bearing denominational fruit, but if it ever put forth another branch, she'll be a genuine wine, Christ-filled, Christ-centered Word of God. And remember, Levanta o seu rosto e te dirá paz. Amém. Shalom.